Olá, sou Rubens Branco. Vamos falar hoje, mais uma vez, sobre a reforma tributária. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal que procuramos esclarecer as suas dúvidas. Nós temos falado em vários vídeos, nas últimas semanas, sobre a nossa reforma tributária. Mais uma vez, quero enfatizar que o que nós estamos assistindo nas discussões no Congresso Nacional não se trata de uma reforma tributária. Pode ser até o primeiro degrau de uma possível reforma tributária, mas não é. Reforma tributária não é isso que está aí. O que nós temos assistido são sugestões feitas pelo, no caso, o Executivo, para alterações na legislação do imposto de renda de pessoa física e imposto de renda de pessoa jurídica. A mudança na tributação de pessoa física passa pela alteração dos valores sujeitos ao imposto de renda mensal, que estão sendo reajustados 31,8%, ou seja, quem ganha até R$ 2.500 por mês não pagará mais imposto de renda, só a partir daí. E também que afeta especificamente as pessoas físicas, é a tributação dos dividendos. O que é dividendo? Dividendo é o lucro que a sua empresa gera no final do ano, e esse lucro, hoje em dia, ele vai para a pessoa física com tributação zero. Por quê que foi com tributação zero? Ou por que desde 95 vai com a tributação zero? Porque lá em 95, o Brasil adotava o mesmo mecanismo de tributar o lucro em duas vertentes, a vertente da pessoa física e a vertente da pessoa jurídica. Isso causava muitos problemas, muita burocracia, muito litígio. O Brasil, então, naquela época, em 1995, inovou, passou a utilizar o mecanismo de somente pagar imposto na pessoa jurídica. Então, o que fez? Como o dividendo naquela época era já tributado na distribuição, eliminou-se a tributação do dividendo ao ser distribuído para a pessoa física, mas aumentou-se o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, eu não pagava mais na distribuição do lucro, porque eu já tinha pago na formação do lucro. Então, era tributado só na pessoa jurídica. Isso deu uma simplificada muito grande no sistema em geral. Acabou-se grande número de litígios que havia por conta da discussão do que a Receita Federal considera ou considerava distribuição disfarçada de lucro. E houve uma simplificação do sistema de uma maneira geral. E de uns tempos para cá, de uns anos para cá, começou-se a criticar a não tributação do dividendo. Ora, a não tributação do lucro na distribuição para a pessoa física ou para o acionista final só se deu porque se aumentou a tributação da pessoa jurídica. Então o imposto passou a ser pago na pessoa jurídica. Infelizmente, a proposta que agora está sendo discutida no Congresso já foi aprovado pela Câmara, agora tem que ser aprovado também pelo Senado, que poderá aprová-la ou não, poderá alterá-la ou não, e só depois vai para, então, o presidente sancionar. Agora, sempre que se fala de reforma tributária, questiona-se, mas você só fala de críticas e ninguém apresenta nada que não seja objetivo. Muito bem. Eu acho que no momento que nós estamos, o que deveria se fazer é um esforço de fazer alterações a nível infraconstitucional, ou seja, que não seja mudar a Constituição. E como é que seriam essas mudanças infraconstitucionais? Por exemplo, simplificar a legislação do ICMS em nível de lei complementar, pois a lei complementar 106, que existe para isso, foi insuficiente. E ainda tem discussão sobre a constitucionalidade dessa lei complementar 106. Se você tiver uma legislação de ICMS mais simplificada, com poucas alíquotas
e com o mesmo tipo de regra em todo o país, isso dá um enorme benefício. Segundo, simplificação da legislação do Programa de Integração Social e da Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, o conhecido PIS e COFINS. O que aconteceu? O PIS e COFINS são contribuições que foram criadas pela União para que ela pudesse ter uma arrecadação que não precisasse distribuir essa arrecadação com estados e municípios. Ora, se da mesma forma que ela foi criada, ela pode ser alterada a nível infraconstitucional, sendo essa alteração uma junção, ou até o término dela com criação de uma outra com o mesmo nível de tributação, mas não foi isso que aconteceu. Mas isso poderia acontecer se realmente a gente quisesse fazer uma reforma tributária e começar no caminho certo. Redução das obrigações acessórias, que hoje é uma fonte constante de discussão, de atritos, em face do excesso de imposições e multas que são confiscatórias. Redução do peso dessas multas nas infrações, que em face... Por que as multas são confiscatórias? Porque em face de uma legislação caótica, muitas vezes essas multas muito caras ocorrem por conta da complexidade da legislação, do bônus de eficiência para agentes fiscais e procuradores que buscam mais autuar do que orientar. Então, isso seria passos iniciais que deveríamos seguir para um primeiro passo de uma reforma tributária. E a partir da simplificação, então, nós poderíamos fazer análises melhores e com mais tempo de análise do que mudar a nível constitucional. Os senhores vão dizer, bom, mas o Congresso já aprovou, pelo menos na Câmara de Deputados, a alteração da legislação do imposto de renda. Sim, alterou, mas os deputados não sabem. Eu até diria, se vocês conheceram algum deputado, peçam a ele para explicar para vocês o que essa lei está alterando a nível de detalhe, para ver se ele sabe. Não sabe, porque isso foi aprovado de madrugada e só depois é que o texto final foi distribuído aos deputados e, obviamente, ninguém vai perder tempo de ler uma coisa que já foi aprovada. Mas é isso que eu gostaria de mencionar, porque a legislação tributária no Brasil ela é complexa, realmente é complexa, e temos que trabalhar para diminuir essa complexidade. Mas isso não faz, por outro lado, também o país ruim, porque na realidade hoje, se vocês verificarem quantas companhias unicórnios tem no Brasil, vocês vão somar e vão verificar que tem mais empresas unicórnios no Brasil do que tem em toda a Europa. Ou seja, o Brasil ainda é um país de oportunidade, com toda a complexidade que nós temos. Mas nós temos que trabalhar para que essa complexidade seja reduzida, e isso pode ser feito sem precisar mexer na Constituição. Só basta a vontade política para fazê-lo. É isso aí.